Olá, meu irmão, olá, minha irmã, salve Maria. Muito especial falar com vocês hoje. Hoje celebramos também Santos Mártires. É um nome comprido, viu? Vou ler aqui para você. Olha, hoje é o dia de Santos André Kim Taegon, que é presbítero, Paulo Chong Hazan e companheiros mártires. São mártires lá do Oriente, são mártires do Extremo Oriente, né? Então, que doaram a sua vida, um grupo grande de mártires que hoje nós celebramos, doaram a sua vida pelo Evangelho, por Jesus Cristo. Esse exemplo, esse testemunho que também deve nos tocar, deve tocar a nossa vida, deve tocar o nosso comprometimento com o Evangelho. Vamos preparar o nosso coração, pedir a Deus que nos dê a graça do seu Divino Espírito por Jesus Cristo, para que nós possamos bem viver este momento. Porque, meu irmão, minha irmã, cada dia a gente precisa compreender mais. Sem a abertura do coração, da mente, da vida, a ação, a inspiração do Divino Espírito Santo, a gente consegue muito pouco. Eu diria que a gente consegue nada. A gente não consegue enxergar bem as realidades, a gente não consegue refletir e discernir, a gente não consegue rezar, a gente não consegue viver, a gente não consegue sentir o bem, construir o bom e se apegar ao belo. Só o Espírito Santo de Deus nos dá a capacidade de uma vida mais ampla, de um olhar, de um sentimento, de uma perspectiva, de um horizonte de amplitude para Deus, para as pessoas e para as realidades. A coisa mais sensata, mais inteligente que nós podemos fazer é todo dia, absolutamente, todo dia, pedir, clamar o Espírito Santo de Deus. Em todas as circunstâncias, no momento de agradecer, no momento de pedir, nas grandes alegrias, nas maiores tristezas, vinde Espírito Santo, é o clamor mais inteligente. Por isso, todo dia, nesse nosso momento, também nesse nosso momento de oração, eu invoco, peço que o Espírito Santo venha sobre nós nesse momento. Ilumine o nosso coração, para que eu possa proclamar, refletir, rezar com você a partir da palavra e para que você, meu irmão, você, minha irmã, possa ter a terra do coração bem preparada. Eu também, porque cai também em mim, para acolher a semente da palavra e que a semente da palavra em nós, pela graça do Espírito, germine, cresça, floresça e frutifique. Então digamos mais uma vez, com a nossa voz e com o nosso coração, vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, aquecer o que é frio, iluminar o que é escuro, regar o que é seco, enternecer o que é duro. Vinde Espírito Santo, dai-nos a tua luz, a tua graça, a tua bênção. Vinde Espírito Santo armar sobre nós uma tenda, tenda de amor, tenda de misericórdia, tenda de acolhida, tenda que aqueça os corações. Vinde Espírito Santo, fazer com que esse nosso momento, tocando o céu, toque o coração do irmão, da irmã que dele participa. Vinde Espírito Santo. Iniciemos, meu irmão, minha irmã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. O capítulo é o 4º, o 8º, os versículos de 4 a 15. Naquele tempo, reuniu-se uma grande multidão e de todas as cidades iam ter com Jesus. Então ele contou esta parábola.
O semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre pedras, brotou e secou, porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio de espinhos. Os espinhos cresceram juntos e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa, brotou e deu fruto, 100 por 1. Dizendo isso, Jesus exclamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos lhe perguntaram o significado dessa parábola. Jesus respondeu: A vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros só por meio de parábolas, para que olhando não vejam e ouvindo não compreendam. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles para que não acreditem e não se salvem. Os que estão sobre a pedra são aqueles que, ouvindo, acolhem a palavra com alegria, mas eles não têm raiz. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas com o passar do tempo são sufocados pelas preocupações, pela riqueza e pelos prazeres da vida e não chegam a amadurecer. E o que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com um coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto na perseverança. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, hoje me tocou profundamente o coração mais uma vez uma ideia que precisa estar. Dois aspectos. Primeiro, uma ideia que precisa estar muito clara em nós. A palavra, a semente, é sempre boa. É a palavra do Senhor. É a palavra da salvação. Ela é sempre boa. Não existe nenhuma mácula nesta semente. Não existe nenhuma possibilidade dela não ter em si a potência do bem, do bom, do belo, a potência da salvação. É palavra de Deus. Se é de Deus, verdade revelada é boa. O que muda é o terreno. A palavra é boa e não depende de nós. O terreno depende de nós. Mas aí o segundo aspecto que hoje me tocou profundamente diz respeito à última semente que cai em terra boa. Quem é a terra boa? Veja só. É aquele que, ouvindo com coração bom e generoso, conserva a palavra e dá fruto onde? Na perseverança. Não é fácil. Não quer dizer ser terra boa, semente boa, terra boa, coração aberto. Não quer dizer que seja fácil. É exigente. Porque o fruto vem da conservação da palavra. Conservar, guardar. Nossa Senhora guardava tudo em seu coração. Conservar, guardar, preservar a palavra. E da perseverança. Insistência, persistência, resistência. Não desistir nunca. Por mais que seja exigente, que em alguns momentos fira nossa sensibilidade. Lembra da semana passada, quando eu disse dos evangelhos, daquele evangelho lá, do Sermão da Montanha? Como era exigente o que Jesus estava pedindo de nós. Como era exigente, como o evangelho é exigente. Dói. Fere a nossa sensibilidade, fere o nosso instinto. Mas nós não podemos desistir. Precisamos insistir e resistir, porque é na perseverança
que a semente da palavra cresce e dá frutos. Vamos pedir hoje a graça da perseverança. Vamos pedir hoje a graça de conseguirmos conservar no coração a palavra e a graça de vermos as flores, os frutos da palavra germinando em nosso coração, por essa graça, esse dom do Espírito Santo, que é a perseverança. Que assim seja, meu irmão. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.